O nosso planeta está cercado de lugares bonitos para visitar, mas muitos deles são perigosos, protegidos ou mesmo misteriosos. Enquanto alguns, como Elon Musk, estão fascinados com a exploração espacial e tentam a colonização de Marte, existem alguns lugares que, por diversos motivos, estão praticamente intocados ou até foram esquecidos. E é exatamente sobre isso que iremos falar neste vídeo. O Grande Templo de Ise. No Japão existe o Grande Templo de Ise, que foi construído pela primeira vez há cerca de 2.000 anos. Desde o final do século VII, o templo é demolido e reconstruído a cada 20 anos. É uma loucura. Segundo a tradição shintoísta, isso simboliza a morte e o renascimento, e também propósitos mais práticos. A reconstrução do santuário a cada 2 décadas ajuda a manter vivo o estilo arquitetônico tradicional. Além disso, como a madeira tem uma vida útil mais curta do que a maioria dos materiais de construção, demolir o santuário antes que a madeira apodreça é uma maneira de burlar o ciclo da natureza. Quando o santuário é reconstruído, cada detalhe do projeto deve ser replicado nos santuários secundários. Para você ter uma ideia, estima-se que o governo japonês gaste cerca de 500 milhões de dólares a cada reconstrução. Embora os turistas possam ver o templo do lado de fora, o interior do santuário não pode ser visitado, por ser um lugar extremamente sagrado. Na verdade, quem pode visitá-lo são apenas os membros da família imperial e sacerdotes. Forte Bangar. Entre as cidades de Jaipur e Alwar, no estado de Rajastão, na Índia, podem ser encontradas as ruínas do que um dia foi um reino. Eu estou falando de um forte que foi construído pelo governante da cidade de Amber para seu filho mais novo. Chamado de Forte Bangad, ele foi levantado em 1573, só que aos poucos, de forma gradual. A população foi diminuindo, até que uma terrível fome obrigou os habitantes que ainda viviam lá a fugir. As lendas locais dizem até que as ruínas do reino foram amaldiçoadas. E acreditem, os indianos levam isso muito a sério. O forte possui a lenda de ser amaldiçoado e ser o local mais assombrado do país, o que fez o governo indiano proibir a entrada de qualquer visitante na parte da noite. Na verdade, foi colocada uma placa na entrada, avisando que é proibido entrar no complexo após o pôr do sol. Embora o governo afirme que o motivo da proibição seja por causa dos animais selvagens noturnos que rondam o local, muitos acreditam que seja por causa da lenda da maldição. Afinal, ninguém sabe o que mais pode estar escondido nas ruínas. Ilha Diego Garcia. Em algum lugar entre a África Oriental e o Oriente Médio e o Sudeste Asiático está uma ilha chamada Diego Garcia. E não se trata de qualquer ilha, mas de um ponto estratégico para a Marinha dos Estados Unidos, já que ali existe uma importante base militar. Dizem que algumas das bases flutuantes mais importantes da CIA estão neste local. Mas como os Estados Unidos conseguiram ter uma base militar em um local totalmente aleatório? Durante a Guerra Fria, o Reino Unido alugou a ilha para os Estados Unidos por 50 anos. Pelo fato de a ilha ser habitada, antes de alugá-la para os Estados Unidos, o governo britânico expulsou cerca de 2.000 pessoas. Entre os anos de 1968 e 1973, esses habitantes foram enviados à força para outras ilhas e territórios britânicos. Desde então, nativos vêm tentando, sem sucesso, o direito de voltar para suas casas. O contrato de arrendamento de Diego Garcia expirou em 2016, mas o Reino Unido
estendeu o contrato por mais 20 anos. Os nativos, assim como qualquer outra pessoa, continuam proibidos de visitar a ilha. Pirâmide de El Castillo. A Grande Pirâmide de El Castillo, também chamada de Pirâmide de Kukulcán, é a maior e mais importante estrutura de Chichén Itzá, a antiga cidade localizada onde atualmente está a península de Yucatán, no México. Estudiosos dizem que a pirâmide tem 55,5 metros de comprimento e 30 metros de altura. No entanto, existem duas outras camadas no seu interior, uma das quais esconde um poço natural. Usando técnicas de tomografia para observar o interior da pirâmide, incluindo o que está escondido debaixo dela, especialistas do Instituto de Geofísica e da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional Autônoma do México conseguiram descobrir o que existem dentro da pirâmide. A técnica de tomografia funciona com detectores que, posicionados em volta e dentro da pirâmide, emitem correntes elétricas que permitem medir o interior do edifício, a resistência do subsolo e o interior sem causar qualquer dano à construção. Mas esse é o máximo que os estudiosos conseguem fazer, pois nem eles têm permissão para entrar na pirâmide. Apesar de ser um ponto turístico famoso lá da região, ninguém pode entrar nas pirâmides ou mesmo nos cenotes considerados sagrados pelos maias. Para quem não sabe, os cenotes são poços profundos com água cristalina, que podem ser acessados quando o teto de uma gruta colapsa. Existem centenas de cenotes no México, porém, alguns deles, assim como as pirâmides, não podem ser acessados. Essa proibição surgiu depois que o governo local percebeu que o turismo estava causando um certo desgaste nas estruturas. E desde então, os locais passaram a ser estudados por arqueólogos. Em alguns casos, são colocados obstáculos nas entradas dos cenotes para evitar que os visitantes invadam o local. Ilha de North Brother. Todos os anos, Nova York recebe milhões de turistas ansiosos para visitar todos os cantos da cidade, exceto um: o acesso à ilha de North Brother. Só é permitido com autorização prévia, já que todos os seus edifícios se encontram em perigoso estado de deterioração. No interior das construções da ilha, a natureza continua a devorar as estruturas abandonadas e as ruínas que um dia já foi o hospital de quarentena da cidade de Nova York. Reivindicado pela primeira vez em 1614, a história dessa ilha está envolvida com mortes e doenças, já que na década de 1880 até a década de 1940, o local colocou em quarentena pessoas com doenças altamente contagiosas. Todos os que lá morreram foram enterrados na ilha. A partir de 1951, serviu como centro de reabilitação para dependentes químicos. Em 1963, a ilha acabou sendo abandonada, tornando-se propriedade do Departamento de Parques e Recreação da cidade de Nova York, que agora administra o local como um santuário de pássaros. Ilha de Surtsey. A ilha de Surtsey, na Islândia, formou-se há apenas 60 anos em uma erupção vulcânica, o que significou que os cientistas tiveram a oportunidade única de observar o nascimento e a evolução de um ecossistema do zero. Esse evento fascinante é justamente o que torna seu acesso restrito ao resto do mundo, já que estamos falando da ilha mais nova do planeta. Tudo começou em 1963, quando uma violenta erupção vulcânica, a 32 quilômetros ao sul da Islândia, resultou na formação da ilha Surtsey. Devido à erosão hídrica e eólica, a ilha vem diminuindo de tamanho desde então. Pesquisas e estudos concluíram que, de acordo com a taxa atual de erosão, a ilha pode estar no nível do mar no ano 2100. Bactérias, fungos e bolores foram os primeiros a chegar à ilha.
Posteriormente, o número de espécies de animais e vegetais aumentou bastante, já que, segundo a Unesco, atualmente estima-se que cerca de 89 espécies de aves e 335 invertebrados povoem a região. Você não pode visitar a ilha, viu? A menos que seja um pesquisador, já que a visita de turistas pode interferir ou alterar o desenvolvimento da vida na ilha. Cofre da Coca-Cola. Por fim, temos o local que esconde um dos segredos mais bem guardados do mundo. A famosa receita da Coca-Cola. Desde que foi criada em 1886, a fórmula do refrigerante mais vendido do mundo foi guardada a 7 chaves e pouquíssimas pessoas conseguiram colocar as mãos nela. A Coca-Cola foi comprada por uma empresa em 1919 e a partir de 1920 a receita acabou sendo guardada em um banco de Nova York. Em 1925, foi transferida para o Trust Company Bank, em Atlanta. Em 2011, a empresa decidiu transferir a famosa receita da Coca-Cola para o Museu de Atlanta e desde então permanece lá. Apesar de milhares de turistas visitarem o museu todos os anos, pouquíssimas pessoas podem ter acesso ao cofre, o que o torna um dos lugares mais proibidos do mundo. É isso, eu fico por aqui, sem a receita. Até a próxima. Tchau!